Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta oportunidade. Então, que Deus vos abençoe desse lado, que Deus nos guarde, nos ilumine, que Jesus divino e amado Mestre nos proteja, nos guarde, nos ampare, nos ilumine, nos encaminhe nos nossos caminhos, que a Virgem Santíssima Maria, Mãe de Jesus, nos proteja nos nossos lares, nas nossas dificuldades, angústias, nas nossas tristezas, nos nossos desesperos, nos nossos desequilíbrios. Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Apará, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Lourdes, Maria, nos proteja, nos guarde nos nossos lares, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas tristezas. Que não percamos a fé, que não percamos a nossa essência, a nossa fé em Maria, porque Maria, ela estará com certeza junto a Deus Pai Todo-Poderoso, junto a seu Filho Jesus, divino e amado Mestre, intercedendo por nós, por todos nós. Sabem, meus irmãos, aqui não importa a cara feia com que vocês estejam, não importa a sintonia com que se encontrem, com que nós nos encontremos, não importa se gostam, se não gostam, não importa se acreditam, se não acreditam, não importa absolutamente nada se acreditam nas minhas palavras, se acreditam na minha convicção. Não me importa a mim e não importa a Maria, porque ela estará sempre à mesma, junto de vós, de cada um de nós. Também os nossos mentores, esses abnegados mensageiros de Deus, guias espirituais, mentores, que nos assistem, protegem, guardam. Hoje, segunda-feira, dia lindo, belo, maravilhoso, magnífico. Aqui na Europa chove, já faz frio, alguns sítios já nevou, neva. Estamos na condição ideal da aproximação para o Natal. Está perto. Parece que ainda foi ontem, o 2019, o Natal, para começar a correria para as compras de Natal. Há muita gente que as compras, o Natal é celebrado em gastos. É uma altura para gastar. E pouco importa o que se está comemorando, é o nascimento de Jesus. Está perto, quem sabe todos nós chegaremos lá, não é? Deus queira que sim, porque só Deus sabe se nós chegamos ou não. Nós queremos chegar, nós fazemos para chegar, nós esfregamos as mãos de contentamento por passar cada dia, com a proteção dos nossos mentores, guias espirituais, as princesas doutrinárias, guias missionárias, os nossos ministros e toda uma série de espíritos que nos assistem para nos tirarem de sintonias negativas. Mas nós, como eu sempre digo, de um momento para o outro, nós descaímos. De um momento para o outro nós somos
qualquer um. Aqui não há, como eu costumo dizer, não há super-homens, porque o nosso miolo, nós por fora poderemos parecer duros que nem uma rocha, mas se nós cairmos, somos frágeis como um ovo. Se partimos, por dentro nós nos derretemos, como uma clara, como uma gema, nos derretemos. Por muito duro que nós pensemos que somos, os vales negros também nos acompanham, sabem? Acompanham no nosso dia-a-dia, no nosso trajeto, para ver quando nós metemos a pata na poça, por assim dizer, para ver quando nós desarmonizamos, para ver quando nós desequilibramos, para penetrarem na vossa mente, na nossa mente, no nosso íntimo, penetrarem para nos estragar o dia, trazendo agonia, desesperos, choro, alguns desesperos. Aqui há várias condições. Há várias condições na nossa essência humana. Todos nós já conhecemos, não é? A essência humana. A essência humana, nós percorremos todos os estágios, todas as condições. Não há neste mundo quem não tenha passado já momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de choro, momentos de euforia, momentos de grandeza, momentos de rebaixamento. Aqui nós, aquela pessoa, aquele homem que se acha um homem bonito, jeitoso, aquela mulher que se acha uma mulher bonita, jeitosa, vai na rua, vai sempre. Hoje eu ia na rua, na minha vida normal, não é? Nós, quando vamos na rua, claro que vamos olhando para a nossa frente. Vamos olhando para a nossa frente. Na minha frente ia uma pessoa que, cada montra que olhava para ver a sua silhueta na montra. Não sei, claro, o que é que a pessoa pensava, não é? Pensaria que numa das montras parou e fez assim um relance para ver não sei o quê, esquecendo de olhar na sua frente. Na sua frente estava um carro. Estava um carro. Ela começou a andar e para se desviar de um poste de iluminação, foi ficar em cima do carro. Claro que eu vinha atrás, deu-me vontade de rir, assustei-me, não é? Porque essa pessoa ia tão preocupada com a aparência dela, para o que os outros viam, e eu pensei comigo, que ignorância. Ignorância, porque nós, na realidade, não temos que caminhar neste mundo físico por conta da nossa aparência exterior, embora seja muito útil, não é? Muito útil. A primeira coisa que nós, quando olhamos, são os olhos. Os olhos é que acham bonito, belo, magnífico, enfim, mas às vezes pode ser uma coisa contaminada. Aquela pessoa ia tão concentrada na aparência que ela tinha, não sei qual era a aparência que ela quereria ter, não é? Que foi ficar quase em cima de um carro. Eu dei-me alguma festa, passei, continuei, a pessoa ficou para trás e fiquei pensando naquele quadro. Os vales negros
gostam muito destas condições da vaidade, da nossa vaidade. A nossa vaidade é um dos pontos fulcrais que os valos negros aproveitam muito, muito e muito bem. Entre outras condições, quando nós vamos para os templos trabalhar com a mediunidade ao serviço da espiritualidade maior, mesmo com a roupa de jaguar, nós teremos que ter algum cuidado. Com certeza que sim. Com certeza também teremos que ter alguma vaidade em nós. Mas também tudo o que é demais, às vezes estraga. A vaidade se estraga. Estraga todo um equilíbrio que nós possamos estar a querer conseguir. Nós é tudo igual, a roupa é tudo igual, para não haver diferenças, de estatuto, para não haver diferenças, alguma diferença, porque na realidade assim não há diferenças. Lá se junta o carpinteiro, o soldador, o doutor, o engenheiro, o advogado, o juiz, o enfermeiro, o sapateiro, o calceteiro, o canalizador, o mecânico, o pedreiro, o servente, enfim, se junta tudo igual, com a mesma roupa igual, para não ver as diferenças, não é? Com certeza. E nós quando lá chegamos, está tudo misturado. Ninguém sabe quem é quem. Conhecemos, não é? Evidente, aquelas pessoas da nossa amizade, vamos lá, dos conhecimentos, dos trabalhos mediúnicos, mas a roupita é tudo igual, seguindo um padrão, não é? Mas também já temos visto, mesmo nos tempos, que a vaidade às vezes, eu já vi certas e determinadas pessoas, já vi ninfas recusarem de trabalharem com mestres que elas aparentemente acham feios, não é? Mas e têm aí de trabalhar com outras pessoas que aparentam às vezes uma boniteza fora, né, do comum. Mas aqui vamos lá ver, se calhar amar o que é belo, bonito, é fácil. Difícil é amar o feio. Pois é, difícil é amar o feio. Se calhar aquele que foi julgado e catalogado de feio, se calhar estava mais em sintonia do que aquele todo jeitoso. Não é? Nós, médiuns, nunca sabemos avaliar as condições dos outros. Nem devemos. Primeiro, nem devemos e nem sabemos. Quando nós vamos trabalhar ao serviço da espiritualidade, nós devemos fazer com todo o zelo, com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a humildade e com todo o empenho. Eu conheço muita gente e todos os dias recebo notícias de pessoas que, zelosas por o cumprimento das leis crísticas dentro da corrente indiana do espaço. Todos os dias eu vejo, ouço, recebo notícias de comandantes e instrutores que 5 estrelas, nada a apontar, inclusive ajudam e encaminham aqueles mais necessitados, ajudam e encaminham aqueles mais aflitos,
Aflitos porque, na realidade, cada um com a sua mediunidade, cada um com a sua condição de ser, teremos mais ou menos dificuldade em trabalhar, não é? Pois, com certeza que sim. Ninguém nasce ensinado. E esta é uma condição que nós não temos que saber. Teremos que nos habituar e deixar trabalhar a espiritualidade. Essa é a grande questão. Todos os dias eu sei, ouço, me comentam condições de adjuntos, comandantes, instrutores, médiuns, representantes que 5 estrelas ajudam, amparam, auxiliam, encaminham nesses grandiosos templos essas irmãs, irmãos, mestres, ninfas, médiuns, a desenvolver uma manipulação para o exercício da sua mediunidade, para ficar bem trabalhada. Há outros que empurram com os pés, empurram com a barriga, como se diz. Não dão qualquer ajuda, não dão qualquer apoio, não dão qualquer seguimento a um irmão, a uma irmã, a um mestre, a um médium mais aflito, mais desarmonizado, mais desequilibrado, com mais falta de, às vezes, um empurranito, uma boa palavra, uma sintonia, uma harmonia, um conforto, um aconchego dentro da corrente indiana do espaço, dentro dos templos do amanhecer, dentro, já decorrendo os trabalhos mediúnicos. Não custa nada chegar um médium e ajudá-lo, porque nós temos a observação da condição de cada um. Isso nós temos fisicamente. Eu chego a um templo, eu não sou instrutor, nem comandante, nem adjunto, mas eu chego a um templo, eu vejo quem está mais aflito. Aflito não é aflito receoso, com medo, com angústia, com tristeza, com agonia, às vezes precisando do empurranito. É uma palavra, é um conforto. Porque o medo é um dos grandes fatores, o medo é um dos grandes impulsionadores para atrasar a nossa carreira mediúnica. Carreira, se assim se puder chamar, não é? Porque nós, carreira não, porque nós não fazemos função habitual do nosso... trabalhamos mediunicamente todos os dias, mas nós não fazemos vida da nossa mediunidade, não é? Por isso não é fazer carreira. Agora, poderá fazer carreira noutra condição, não é? Nós poderemos fazer carreira na nossa condição, porque aqui dentro da mediunidade, dentro de nós, na nossa condição médiuns, aqui não há fortes, não há valentes, nós somos sempre assistidos. Isso é garantido. Por exemplo, neste momento eu estou aqui falando, eu não estou falando para o vento, não estou, salve Deus. Não estou falando para o vento, estou falando para vós que vão ver o vídeo, não é? Primeiro. E segundo, estou falando para esta plateia que está aqui, assistindo e serena. Calmos, serenos, absorvendo esta sintonia, esta energia. E vovozinha Maria Conga, claro, que não poderá faltar, e o meu mentor. Vovozinha Maria Conga diz logo: meu filho, e eu? Estou aqui. Eu sei que está aí, graças a Deus, mas nós somos sempre assistidos. Mas também às vezes eu estou aí, muita vez, e quem diz eu diz vós nos vossos lares,
às vezes já têm discutido com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, às vezes sem saber o porquê. Sem saber o porquê. Qual foi a condição, o que é que levou a essa desarmonia no casal, ou com os filhos, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o avô, com a avó. Eu já não falo em termos mediúnicos, porque existe também nos templos a desarmonização do médium, o desequilíbrio, a zanga e a garreia. Existe. Eu já falo em termos do nosso lar. Quantas vezes vós no vosso lar, todos nós, às vezes começamos uma discussão que no fim, apurado como pai, uma vassoura não dá em nada, e se nós dissermos assim, afinal isto começou por o quê? Nenhuma das partes às vezes sabe o porquê. Porque, na realidade, os factos que originou essa discussão não valem nada. Se esqueceu, mas insistiu na desarmonia. São os vales negros que também se querem sempre meter no meio da família, dos lares, da harmonia entre o filho, entre a filha. Às vezes os pais preocupados com aquele filho que não está a ter boas notas na escola, que está a ter um caminho que não é dos melhores, que está a voltar para os vícios da droga, os vícios da bebida, os vícios de responder, os vícios de maltratar, de ofender, de roubar, não falando já noutras condições mais graves perante a sociedade. E nós, esses pais, é válido, é justo a preocupação com esses filhos. E quando esses pais, devido à preocupação com esses filhos, vão tentar chamar à razão esses filhos, não são escutados. Primeiro, porque se calhar aprenderam alguns hábitos com aquele pai. Segundo, mesmo que não tenham aprendido nada de mal com aquele pai ou mãe, porque aqui falamos nos pais em geral, está a ser acompanhado, iluminado não, salvo Deus, acompanhado por espíritos de pouca luz. É quem está a governar naquela altura, naquele ser que está desbravando o seu caminho na sua individualidade, que está ao servir, que está cumprindo o seu caminho, mas que está inserido nessa família. O pai e a mãe tentam chamar à razão esse filho, essa filha. Às vezes ainda são mal impressionados com as respostas tortas desses filhos, desse filho, dessa filha, porque na realidade se calhar quer que eu seja criado dele, criada dela, escravo, só quer que eu faça o que ele quer, eu não tenho vontade própria, eu não tenho, enfim. Entretanto, tem os amigos da noitada, tem os amigos se já trabalhar do estudo, não é? Do trabalho, tem os amigos se andar estudando dos estudos, porque tudo serve de justificação para os maus caminhos, e nós, quando somos jovens,
temos tendência a querer experimentar muita coisa negativa. Eu poderei falar de mim. Eu toda a vida ouvi falar em drogas, não é? Em drogas. Toda a vida ouvi falar em drogas. E eu trabalhei muito para o Ministério Público, não é? Trabalhei muito para o Ministério Público, do qual eu vi drogas apreendidas das mais variadas formas, do qual eu nunca... Mas eu, até quando era mais jovem, até ali aos 35 anos, eu pensava comigo, eu ainda tenho que experimentar aquela porcaria. A ver, porque ele só ficava tudo tão bem disposto, tudo alegre, tudo contente, não havia tristeza, não havia agonia, só havia farra, alegria, só havia coisas negativas, fora a condição de espírito que cada um estava. Mas eu, por curiosidade, ainda pensava, eu um dia ainda tenho que experimentar a fumar aquela coisa. Sempre fui pensando isso, inclusive trabalhando, não é? Tendo acesso, tendo o contacto direto com o Ministério Público, alguns procuradores gerais da República que eu conhecia na altura, e nunca me despertou a curiosidade para isso. Mas pensava quando, às vezes, ainda tenho que experimentar. A idade foi avançando, fui vendo os exemplos maus, não é? E aquela curiosidade em mim acabou. Houve uma dada altura que eu pensei, olha, afinal, eu já não experimentei, também já não vou experimentar. Porque, na realidade, dando uma vista geral nas pessoas que eu conhecia, não é? Que se diziam que consumiam essas drogas, não é? Em forma de cigarro, não falando já noutras, não é? Nenhum estava bem. E a idade foi-se passando e até hoje não sei o que é isso. Inclusive, que há muitos anos, estava eu num gabinete de um procurador, já há muitos anos, há mais de 15 anos, já há uns 20 anos, estava eu no gabinete de um Procurador-Geral da República, conversando com ele a título de amizade, e ele tinha lá um pisa-papéis, que até era pesado, aquilo até parecia-me que era ferro, e eu já tinha visto aquilo lá muita vez. Até que um dia eu estava até mexendo, fazendo assim, arrojando e tal, e não sei o quê, diz-me, o nome desse procurador aqui há uns 20 anos era Luís, diz-me ele, Gabriel, sabes o que é isso que tens na mão? Eu peguei, aquilo era tão brilhante e liso e, enfim, digo, isto é um pisa-papéis, não é? É um pisa-papéis, é um bocado de pedra, um bocado de ferro, sei cá o que é isto, mas é duro, é pesado, é um pisa-papéis, mas é. Ele foi, fechou a porta, puxou de um isqueiro, puxou lume, aquilo deu a fazer uma cinza, ele acabou, esfregou assim para cima de um papel. Gabriel, sabes o que é que fazem com isto? Eu sei cá. Eu fiquei tão surpreendido, pois é, aquilo era uma droga. Droga essa que tem levado muita gente ao desencarne. É por isso que nós metermos coisas para dentro do nosso corpo físico. E eu fiquei surpreendido daquela vez, porque já tinha um grande conhecimento,
sobre, enfim, dever, não é? E falava muito com a polícia, GNR, Procurador-Geral da República, via muita coisa e nunca, até hoje nunca me deu para isso. Mas voltando aqui a esses filhos que pensam que na infância estão na altura de experimentar tudo, mas estão na altura de experimentar tudo o que é negativo. Porque não escutam as opiniões dos pais, não escutam as opiniões das mães, não escutam, porque a mãe às vezes foi muito áspera, porque o pai se calhar até bateu no filho por conta de saber algumas condições. Bateu no filho, mas essa sova que o filho levou, se calhar daí uns 10 anos, 5 anos, 10 anos, ele vai se lembrar que foi o que fez ele entrar no caminho certo, que foi a alteração do caminho que ele estava a entrar errado. Porque os pais dizem, não meu filho, não minha filha, mas depois vêm os amigos, não escutes o teu pai, a tua mãe, porque eles só querem, eles já estão velhos, já estão caducas, a gente é que sabe curtir, a gente é que sabe o que é a vida, a gente é que sabe, eles é que sabem. Eles é que sabem. Mas quem trabalha para sustentar esses filhos são os pais. Quem veste, quem dá comida, quem dá dormida, quem ainda sustenta esses vícios são os pais. Pois é, são os pais. E os filhos se acham às vezes os maiores. Porque todos nós já passámos por essa fase, não é? Por essa fase do aprendizado, do querer despertar a nossa consciência para algo de novo, para aprender. Só que alguns aprendem bem porque se estragam, alguns jovens, inclusive, acabam partindo para o mundo etérico por conta dessas condições. Então, vamos Vamos levar os nossos dias da melhor forma, da melhor maneira. Vamos tentar, claro, educar os nossos jovens da melhor forma, da melhor maneira. E também educar os nossos irmãos de doutrina. Porque também há muitos irmãos de doutrina que precisam ser educados, sabem? Já adultos, já médiuns, precisam ser educados. Porque não é com críticas que nós poderemos alterar alguma condição negativa no médium. Não é com críticas, é com ajuda no conhecimento da verdadeira razão, na verdadeira essência da palavra, neste caminho nosso, na nossa individualidade, na escola do Mestre Jesus, nesta corrente indiana do espaço, o que é bom e o que é mau, o que podemos fazer e o que não podemos fazer, porque nós nem tudo podemos fazer. Nós somos seres físicos. Não é preciso estarmos na corrente indiana do espaço. Não é preciso sermos médiuns. Nós somos um ser normal, um ser igual a outro qualquer. Nós há muita coisa que não podemos fazer. Nós vamos na rua, não podemos empurrar uma criança. Nós não poderemos empurrar um velho. Não é? Porque a criança
A criança é o homem do amanhã e o idoso foi o homem do ontem. A criança nós teremos que preservar e guardar e respeitar como o idoso. Porque se nós maltratarmos a criança hoje, daqui a 10 anos, quem sabe, chega ele ao pé de nós e nos empurra ele a nós. E depois diz, lembras-te quando me empurraste em tal altura? Porque ele não se esquece. E nós estamos com os joelhos mais perto do chão, estamos com a cabeça mais perto do chão, porque a nossa idade nos deu algumas condições de beleza, como cabelos brancos, rugas, embora nós tenhamos uma condição boa, não é? Uma condição boa de saúde, graças a Deus, mas o tempo tudo cura, não é? Penso eu que o tempo tudo cura, não é? Então, nós não poderemos empurrar a criança nem o idoso, porque os espíritos, meus irmãos, o mundo dos espíritos também é muito complexo. E nós, ao empurrarmos aquele espírito, aquele ser idoso, ele poderá até não ter força para se defender fisicamente, pois é. Mas se ele tiver na sua verdadeira consciência, ele guarda essa atitude para com ele. E vai guardando ódio. E cada vez que nos vê, vai guardando raiva. E esse idoso, quando partir, ele chega lá, sabe que não é para a sua evolução, que não foi bom guardar o ódio, a raiva, a inveja contra aquele que o empurrou. O maltratou, o ofendeu, não foi bom, mas ele continua odiando. Ele fica preso na parte etérica, porque não evoluiu o suficiente, tem os seus resíduos kármicos, tem as suas indiferenças do seu espírito, na sua condição, maneira de pensar, porque o espírito, como não é evoluído, perfeito, ainda se considera com matéria, se vê tal e qual como era no mundo físico, e ele pode vir nessa altura, ele pode vir sim, aqui ao mundo físico e nos apoquentar. Vem-se pagar, quer-se vir pagar, embora tenha a lei de causa e efeito, porque isto serve nas mais variadas formas. A lei de causa e efeito não serve só para o mundo físico, serve também para o mundo dos espíritos. O livre-arbítrio também. O espírito tem o seu livre-arbítrio. Não é obrigado por nenhum outro espírito, a não ser que esteja aprisionado numa falange, enfim, das mais variadas ordens, que não vamos entrar nesta condição para não, enfim, salve Deus. O espírito lá tem o seu livre-arbítrio e tem a lei de causa e efeito. Lá no mundo dos espíritos. Não é porque passou para o mundo dos espíritos que deixou de existir, porque estas leis são divinas. Estas leis são as leis que Deus Pai Todo-Poderoso implantou neste mundo, que trouxe para este mundo. Eu já falei aqui
antes do nascimento do Mestre Jesus, algumas destas leis não existiam. Algumas não existiam. Porque os vales negros, eles já embora hoje se atravessem na vossa mente, atravessem no vosso caminho, os espíritos de pouca luz, os espíritos inferiores, aqui é qualquer um, é a mim e é a qualquer um de vós. Aqui, e quanto mais negativamente nós vibramos, mais os vales negros, esses espíritos sem luz, nos cercam. A nossa vida não anda para a frente, nada floresce. Porque nós habitamos no ódio, na raiva, na inveja, na agonia, no desespero. Nós puxamos para nós sintonias negativas e esses irmãozinhos, eles vêm. Mas antes do nascimento do Mestre Jesus, havia, muito antes, séculos antes, existia nas profecias que um dia viria o Messias. O Messias era o Filho de Deus. Era o que era proclamado na altura, salve Deus, o que era proclamado na altura, que o Messias um dia viria. Isto milénios antes da vinda de Jesus. Milénios, desde a criação da humanidade. Já se sabia, Deus já não castigou. Deus não castigou a humanidade, porque Deus não castiga, tá? Deus não castigou. Deus renovou, sim, o planeta. Deus dividiu, Deus renovou, Deus melhorou, Deus nos deu sempre a condição de nós melhorarmos. Mas antes da vinda de Jesus, divino e amado Mestre, milhares de anos antes, já haviam as profecias que o Messias haveria de vir. Não se sabia era quando, não é? E havia muitas condições que não existiam na altura. Não existiam na altura. Com a vinda de Jesus, divino e amado Mestre, com todo o percurso do Filho de Deus, com a passagem pelo ventre de Maria, de Jesus, porque Jesus não nasceu de uma vaca ou de uma bezerra, salve Deus, meus irmãos. Jesus, divino e amado Mestre, Filho de Deus, nasceu de uma mulher, a única neste planeta com condições para ter o Filho de Deus. Tanto que o anjo Gabriel veio anunciar a Maria, ela ainda se questionou um pouco o porquê mas depressa se moldou à sua simplicidade e proferindo que se faça em mim segundo a sua vontade e não a minha. Graças a Deus. Maria, então, deu seguimento às profecias do antigamente. O Messias, o tal Messias vinha aí, Jesus, divino e amado Mestre. Na altura, eu já falei isto muitas vezes até, havia o GPS da altura. O GPS já tão certinho da altura. A tecnologia realmente já vem desse tempo. O GPS. Como é que os três reis magos, vindos de 3 pontos diferentes do planeta, conseguiram achar o ponto exato, o dia exato, a noite, o local exato onde haveria de nascer Jesus? Os três reis magos, não é?
Pois é, onde lhe vieram oferecer ouro, incenso e mirra. Pois é, eles cada um veio do seu ponto do planeta. Se juntaram a determinada altura, percorreram o caminho os três e vieram adorar a Jesus. Naquele exato momento, o momento do nascimento, o momento do nascimento, num estábulo onde estava o gado descansando, no meio de palha, Maria teve o seu filho. Na simplicidade, maior humildade que esta não poderá haver. Jesus estava no mundo. O Filho de Deus estava no mundo. A vinda dele para o mundo nos trouxe grandes melhorias. Melhorias, salve Deus, meus irmãos, espirituais, não é? Espirituais. Além de também nos trazer melhorias físicas. Mas as que se notam ainda mais serão as espirituais. Inclusive nos nossos mentores que nos acompanham todos os dias. Inclusive todos os dias. Porque, não falando aqui já, porque eu já falei outras alturas, não é? No caminho do mestre dos mestres, do médico de todos os médicos, o curador de todos os tempos, na sua partida, o que causou, quando ele partiu, os 40 dias que se seguiram, enfim. Tem tudo aqui um preparo, um trajeto, preparo pelos grandes anjos de Deus, por Jesus, enfim. Hoje estamos aqui, neste caminho, usufruindo de muitas condições, melhorias espirituais, nos dadas por Jesus divino e amado Mestre. Porque antes não havia, algumas não havia. E hoje esses espíritos, mesmo lá no mundo etérico, como eu há pouco frisei, esse nosso irmão que empurrou o velhote, que partiu com raiva, ele está lá se contorcendo. Ele sabe que tem que perdoar, ele sabe que tem que evoluir naquele mundo, na jornada dele. Pois é, mas porque ainda não evoluiu o suficiente, porque ainda não evoluiu o suficiente, vive acrisolado no ódio, na raiva, na inveja, e quando pode vem então aqui ao mundo físico, aquele que o empurrou, vem destabilizá-lo, vem na frente do nosso caminho, vem até às vezes no meio de outras pessoas, com aquela sintonia negativa de ódio, de raiva, de pagamento, porque ele agora acha-se no direito de cobrar todas essas ofensas, não é? E também, embora nada seja cobrado a mais do que se deve, porque Deus e os espíritos superiores não permitem. Tem espíritos cuidando nas cobranças de cada um. Nada mais será cobrado do que aquilo de direito. Quando é cobrado a mais, às vezes as cobranças se tornam um pouco demais. Eu não posso cobrar ao meu vizinho a mais daquilo que ele me deve. Quando eu estiver a cobrar do meu vizinho a mais daquilo que ele me deve, eu serei prejudicado na minha vida, eu serei prejudicado na minha condição, eu serei prejudicado não porque me queiram prejudicar, eu é que me estou prejudicando a mim.
na minha condição de cobrança excessiva. E nenhum espírito irá cobrar a mais do que nós lhe devemos. Embora às vezes alguns tentem, não é? Mas não dão. Não dão. Primeiro porque eles lá no mundo dos espíritos, eles se regem também por a lei de causa e efeito, na sua individualidade. Eles vão se agrupar por a sua afinidade. Eles têm todo um trajeto, todo um planejamento lá, toda uma desordem em certas dimensões que só mesmo Jesus, só mesmo os grandes socorristas desse mundo etérico para socorrer aqueles nossos irmãozinhos que lá se encontram. Porque lá às vezes, lá também, cá está a condição do espírito. Lá eles pensam, eles também se fazem batalhas entre eles, pensam que se matam, pensam que se roubam, pensam que... Porque o que eles pensam é tal e qual como nós aqui estamos no mundo físico. Porque eles se acham ainda na matéria. Porque a imperfeição deles é tanta que eles ainda não abriram os olhos para a realidade do mundo onde habitam, da condição onde se encontram, que já não têm matéria. Porque eles ainda pensam que fazem assim. Eles só estranham uma coisa. Eles só sabem, estranham uma coisa. É quando vêm aqui ao mundo físico, pouca gente os vê e pouca gente os escuta. Melhor, pouca gente os vê, muita gente os escuta e pouca gente faz caso deles. Pois é, porque muitos não compreendem, graças a Deus que assim é. Muitos seres físicos não compreendem, às vezes, o que vai de transmissões negativas na nossa mente e no nosso espírito. E ainda bem que muitos não compreendem, porque tornaria-se então um caos, não é? Outros ignoram as mensagens. Outros, aqui a solução é simples, não é? Como todos nós sabemos, a solução é bastante simples. É elevar o pensamento a Jesus divino e amado Mestre, elevar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, aos nossos mentores, a esses mentores já evoluídos, não é? Para nos vir dar a assistência necessária, para nos vir dar o equilíbrio e a prece. A prece é muito boa. A prece é um equilíbrio muito, muito bom nas nossas vidas. A prece, meus irmãos, a prece não precisa... Aqui há poucos dias, alguém falando comigo me disse: eu não sei rezar. Eu não sei rezar. Eu disse: escute, não precisa saber, não precisa... além de não saber rezar, não sabe ler. Eu não sei rezar e não sei ler. Eu disse: escute, não precisa comprar livro nenhum, ler uma letra do tamanho de uma casa para falar com Deus. Não precisa. Desde que seja numa harmonia, sintonia boa, cada um de nós emana as palavras que querem, na sintonia que se encontra.
quando ela é com sinceridade, não importa se é bonita, não importa se eu poderei não gostar, eu poderei não dizer assim. Temos a história de Jó, não é? Eu sempre me lembro a história de Jó, não é? Eu sempre me lembro a história de Jó. Claro que eu não vou contar aqui a história de Jó porque ela é um bocado grande, não é? Mas não precisamos, por exemplo, uma prece para num perigo iminente. Deus Todo-Poderoso e tu, meu anjo guardião, pelos perigos que corremos, Deus adverte-nos da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, da nossa existência. Mostra-nos que entre as suas mãos está a nossa vida e que ela se encontra presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Sob este aspecto não há privilégio para ninguém, pois as mesmas alternativas se encontram sujeitos tanto o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, na maioria das vezes, se verificassem, teriam sido uma punição de uma falta cometida ou falta do cumprimento de um dever. Deus Todo-Poderoso e tu, meu anjo guardião, socorrei-me se tenho de sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que eu tenha feito e do qual me arrependo. Pois é, umas palavras aqui bonitas, uma prece. Ação de graças por ter escapado de um perigo. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento para outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo como utilizamos a nossa vida. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. Estas palavras, já aqui bem compostas, bem alinhadas, elas são bonitas, caem bem. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo para aquelas pessoas que não sabem ler, para aquelas pessoas que não sabem rezar, porque aqui todos nós sabemos rezar, cada um reza à sua maneira, evidente. Cada um reza à sua maneira. Aqui não é preciso nós rezarmos todos da mesma maneira. Claro que não. Claro que não. E como não é preciso serem ditas da mesma maneira, o que interessa é da forma que nós as dizemos. Então, vamos aqui dizer só uma prece para terminar por os doentes. Meu Deus, se te dignas a servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade se assim o quiseres. Porque em ti deposito a fé, mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me cumulem dos seus fluidos benéficos, a fim de que eu transmita a este doente, do qual eu me estou lembrando, e livrar-me de qualquer ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Graças a Deus. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, as palavras, qualquer palavra, dita com sinceridade, com pureza, ela cai bem, onde quer que vá encontrar. Às vezes há corações mais doídos. Há barreiras que nós pensamos que são intransponíveis. Mas não são. A água tanto bate até que fura numa rocha, não é? Assim diz o ditado. Pois é. Aqui há pessoas más, há pessoas boas, há pessoas mais ou menos, há
Há de todas as condições neste mundo. Há pessoas que julgam, há pessoas que não julgam. Aqui em todas as religiões, em todas as religiões, crenças, dogmas, em todas as seitas, em todas as condições, em todas as... Há quem julgue, há quem critique, há quem diga mal. Aqui não há santos. Nós temos os nossos momentos bons e nós temos os nossos momentos mais ou menos de angústia, de tristeza. Estou-me lembrando aqui de algumas pessoas, não é? De angústia, tristeza, agonia, enfim. Mas que Deus, acima de tudo, ajude toda a humanidade, ajude esses povos onde reina a guerra, onde reina a fome, onde reina o sem-abrigo, esses nossos irmãos sem casa, sem lar, sem teto, sem abrigo, sem o carinho e o conforto. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Maria penetre nesses corações endurecidos, com falta de muita fé, que não sabem agradecer o que têm. Porque todos nós aqui, todos nós, quer queiramos, quer não, acreditemos ou não, como eu já disse, sejamos de que religião for, todos nós somos bafejados por a espiritualidade. Somos alimentados, somos encaminhados, somos para os nossos lares, caminhos, vem muita coisa boa, dependendo da nossa condição, dependendo da nossa sintonia. Tão simples quanto isso. Quem joga pedras ao telhado do vizinho esqueceu-se que o seu telhado que é de vidro. Esqueceu-se que o seu telhado é de vidro. Essas telhas de vidro às vezes pode vir transmitido numa doença. Doença em si, no marido, nos filhos, no pai, na mãe, nos amigos, num amigo, numa pessoa de relacionamento perto. Essas telhas de vidro, a gente sabe que há telhas de vidro, mas não é essas telhas que a gente se refere. É que vá afetar a própria pessoa na saúde, nos relacionamentos, tá? Vamos elevar o pensamento a Jesus, divino e amado Mestre, e agradecer aos nossos mentores, guias espirituais, por mais esta rica e feliz oportunidade, este lindo dia maravilhoso de segunda-feira. Dia belo, lindo, belo, maravilhoso, que foi só Deus que nos concedeu. Só Deus nos concedeu esta oportunidade. E a espiritualidade nos protege e guarda. Então, a todos vós desse lado, envio um grande abraço. Que amanhã, terça-feira, não é? Nos encontremos aqui. Assim esperamos, não é? Com certeza que sim. Esperamos que sim. Temos essa fé. Embora os nossos planos às vezes saiam furados, não é? Porque nós não sabemos se o dia da manhã existe. Até agora não existe. Amanhã logo se verá. Vai existir para uns e para outros não. Meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus e graças a Deus. Que Jesus, que Maria abençoe os vossos lares, que com o seu manto sagrado Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, possa proteger os vossos lares, possa proteger os vossos espíritos, possa proteger as vossas jornadas. Graças a Deus.